Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você querer receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Pessoal, nós estamos lendo um livro aqui, né? Lendo um livro, Fundamentos da Teologia da Salvação. Eu vou deixar aí na tela para vocês. E o tema que nós estamos vendo aqui é confissões que atestam que o cristão regenerado não pode perder a salvação, beleza? E o tema aqui que nós vamos estar lendo agora é o que? O chamado do Eterno é eficaz para salvar o cristão regenerado. Interessante isso aqui. Vamos ver aqui quais as informações que vai trazer para a gente. Beleza? Vamos. Esse princípio doutrinai é parte integrante do que foi dito anteriormente, pois se os homens são incapazes de se salvar a si mesmos, porque são plenamente pecadores e possuem uma natureza degenerada, se o Eterno tomou a iniciativa de salvá-lo, é para isso enviou seu próprio Filho para perdoá-los e justificá-los diante da justiça. É lógico que o Eterno também provê os meios para chamá-lo a usufruir de toda a obra da salvação. Interessante isso aqui. Vamos continuar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 30, afirma: e aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Você observa, pessoal, que a obra é toda do Eterno. Não tem o homem aqui, ele é vamos dizer, o Eterno faz tudo. O Eterno faz tudo na obra da salvação. Ele faz tudo. Em todas as partes do texto de Romanos, Paulo deixa claro que quem chama o homem e convence quanto à necessidade de arrependimento e de que a salvação está somente na pessoa do Messias, e é o próprio Eterno, por isso ele utiliza a sentença, e aos que chamou. Na concepção de Boeterne, o Eterno persuade eficazmente alguns a vir a ele. O breve catecismo de Westminster define a chamada eficaz como obra do Espírito do Eterno, mediante o qual convence-nos dos nossos pecados e miséria, iluminando nossas mentes com conhecimentos do Messias e renovando nossas vontades, nos convence e capacita a abraçar o Messias, né, Jesus, que nos é oferecido gratuitamente no Evangelho. Né? Então você observa que os reformadores aqui, eles definiram ali que a questão da fé, o que eles realmente acreditavam. Né? Isso aqui é importante. Observe-se que o chamado do Eterno é eficaz e ocorre por meio da pessoa e da obra do Espírito do Santo no coração do homem. Vale ressaltar aqui, com o chamado eficaz, as três pessoas ali, né, que nós conhecemos como o Eterno, Jesus e o Espírito do Santo. São identificadas como autoras da salvação. O Pai planeja e marca os salvos, o Filho expia, justifica e perdoa os pecados por meio de sua obra redentora, e o Espírito Santo, né, do Santo, chama irresistivelmente e regenera.
Portanto, sem o Espírito do Santo, não haverá fé, nem novo nascimento. E, em resumo, não haveria cristão. Percebe-se que é uma das tarefas do Espírito do Santo na obra da salvação é convencer o homem do seu pecado e inspirar nele o desejo irresistível de se tornar filho do Eterno. No estudo da vocação, ou chamado do Eterno, é comum a distinção entre chamado externo e chamado interno. Esse aqui é interessante. Chamado externo e chamado interno. Bora ver se você vai conseguir compreender. O chamado externo constitui uma declaração do plano da salvação, do dever que o pecador tem de se arrepender e crer, dos motivos que devem influir no espírito do pecador, como o temor, a esperança, o remoso ou a gratidão. Ele é dirigido a todos os homens e se cumpre na ordem do Messias. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, né? Ensinando a obedecer tudo o que eu lhe ordenei. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Beleza. Esse chamado pode obter diferentes resultados. Daí as palavras do Messias. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mateus capítulo 22, verso 14. Interessante, né? Então aqui, muitos são chamados. De muitos que são chamados, existe aqueles que vão ser escolhidos, né? Por isso que ele falou isso. O chamado externo, entretanto, não é suficiente para salvar o pecador. Daí a necessidade da atuação do Espírito do Santo, em chamá-lo eficaz ou internamente, uma vez que o homem se encontra plenamente morto, cego, em suas transgressões. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 e Efésios capítulo 2, verso 1. Alguns cristãos acreditam que o homem tem perfeita liberdade da vontade e poder, a qualquer momento abandonar a fé e a graça. Outros acreditam que a graça do Eterno é necessária para habilitar o homem a se voltar para o Criador e viver, contudo, afirma que a necessidade que o homem primeiro deseja está livre do pecado. Isso aqui é interessante, pessoal. A maioria das pessoas aprende isso aqui, ó, entendeu? Que ela que escolheu, né? A escolha está no homem, ó, livre do pecado, e que escolhe o Eterno. Desse modo, o homem coopera com a graça do Eterno. Muita gente pensa dessa forma. Só que bora ver aqui qual que vai ser o argumento. Eu pensava dessa forma, hoje eu já penso diferente. Todavia, no estudo do chamado externo e interno, deve ser observado que o chamado exterior precisa vir acompanhado do chamado interior do Espírito do Santo, para que a salvação seja forjada no coração do homem, como aconteceu com Lídia, segundo o registro de Atos capítulo 16. Essa passagem ela é perfeita. Vamos lá. O apóstolo Paulo ensinava o evangelho para um grupo de mulheres às margens do rio em Filipos. Enquanto fazia, uma das que ouviam era uma mulher temente o Eterno, chamada Lídia. O Eterno abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Atos capítulo 16, verso 14. O Eterno abriu, através do Espírito do Santo, né, abriu o coração dela para entender a mensagem. Olha como é que é. Tudo é ele que faz. Na pregação de Paulo, os dois chamados podem ser observados. O externo, quando o grupo de mulheres ouvia Paulo, e o interno,
quando o Eterno abriu o coração de Lídia. A partir daí, ela não pode resistir e se entregou ao Messias. O chamado do homem é irresistível, não pode ser frustrado, pois provém unicamente da livre e especial graça do Eterno, e não pode qualquer coisa prevista no homem. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Assim, neste chamado, o homem é inteiramente passivo, até que vivificado e renovado pelo Espírito do Eterno, que o habilita a corresponder e a receber a graça nela oferecida e é comunicada. Infere-se daí que o homem necessita ser regenerado, isto é, nascer de novo, para corresponder a qualquer estímulo divino, ter nova vida espiritual. Antes disso, não poderá responder às atividades espirituais necessárias para a salvação, porque está morto, né? Por esta razão, que o chamado interno, né, do Espírito do Eterno, do Espírito Santo, é necessário, pois, a partir dele, o homem é tirado do estado de pecado e de morte em que está por natureza. O Espírito do Santo, né, ilumina o entendimento humano, espiritual e vivificamente, a fim de que possa compreender as coisas do Eterno. Tira-lhe o coração de pedra e lhes dá um coração de carne, renovando suas vontades e determinando-os para que é bom. Isso resulta no desejo de se dispor como filho do Eterno. Por esta razão, o chamado interno também é denominado de graça irresistível, pois após a obra da regeneração no coração do homem, este passa a desejar irresistivelmente as coisas do Eterno. E nesse contexto que podem ser compreendidos textos bíblicos como Romanos capítulo 8, verso 30, 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, 1 Pedro capítulo 5, verso 10. O chamado interno ou graça irresistível ensina que o Espírito do Santo nunca falha em trazer a salvação àqueles pecadores que ele pessoalmente chama ao Messias. Ele aplica inevitavelmente a salvação e esses pecadores que tensionou salvar, e é a intenção salvar os que pertencem ao Pai e ao Filho. João capítulo 6, verso 39. Vale ressaltar que o Espírito do Santo se utiliza da palavra do Eterno para operar a obra da salvação nos que lhe pertencem. Por esta razão, existe a necessidade da pregação do Evangelho, pois este é o meio utilizado pelo Espírito do Santo para realizar o chamado interno. Interessante. Por consequente, o ensino do chamado interno ou da graça irresistível colabora para que se tenha plena convicção de que o cristão regenerado não pode perder a salvação, uma vez que o mesmo Espírito que lhe chama eficaz é irresistivelmente, é o penhor, é o selo da salvação que inicia no presente e pendura por toda a eternidade. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Beleza, pessoal? Esse vídeo ficou longo, né, esse áudio, mas tá aí. Que o Eterno possa estar nos abençoando e um abraço do irmão Alex.